noite a todos e a todas que nos assistem. Este é o primeiro programa da série RDS-VM Academia de 2021. E para esse primeiro programa, temos um convidado mais do que especial, o presidente da CVM, Dr. Marcelo Barbosa. Marcelo é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da UERJ, possui Master of Laws por Columbia University School of Law, é professor convidado da FGV Direito Rio, foi professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da UERJ, membro do Conselho da IOSCO, autor de artigos sobre temas de direito societário e de mercado de capitais, e já destaco aqui 2 artigos sobre o tema de hoje, que ele escreveu tanto na obra em homenagem ao Luiz Leonardo Cantidiano e na obra recente em homenagem ao Nelson Eiserick. E muito obrigado, Marcelo, por ter aceitado o convite da revista, que muito nos honra a sua presença. É a primeira vez que um presidente da CVM participa de um dos eventos online da revista. Seja muito bem-vindo. E antes de passar a palavra à Graziella, só gostaria de registrar que o Dr. Nelson Eiserick teve um imprevisto de última hora e, infelizmente, não poderá estar conosco hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado. Passo a Graziella, que iniciará as perguntas. Obrigada, Romeu. Primeiro, obrigada, Marcelo. É uma honra ter você aqui conosco. E a gente vai tratar hoje de um tema muito presente na vida dos administradores e muito presente na vida dos aplicadores de direito societário, que é o dever de diligência. O tema ele é tratado no 153 da Lei das Sociedades por Ações, que contém algumas enunciações bastante abstratas, né, que exigem aqui do julgador e do aplicador de direito um exercício bastante grande interpretativo. Então, se fala em cuidado, em homem ativo probo, que não são exatamente conceitos novos no direito, estão presentes em outras áreas do direito, mas, de fato, apresentam um desafio aqui para a lei societária. E para adicionar mais ainda complexidade nessa discussão, a gente também precisa ter em conta o conceito da Business Judgment Rule, que, de certa forma, limita um pouco a atuação do julgador e daqueles que fiscalizam, na medida em que a decisão sobre a tomada de risco é do administrador. E não pode ser o administrador ser responsabilizado por casos, riscos por ele antevistos se concretizarem, ou mesmo outros, em certa medida, caso outros venham a se concretizar. Então tem uma multiplicidade de conceitos aqui que se tocam, e eu gostaria de saber a sua visão, como é essa problemática na avaliação dos casos, né? Como você vê esses conceitos se relacionando e quais são os contornos que você considera adequados para a gente ter essa discussão? Tá bom, obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim. Perfeito. Então, eu começo aqui agradecendo esse convite tão gentil da Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários para participar aqui dessa conversa com vocês e ouvir também, enfim, acho que é uma oportunidade ótima. Eu sou sempre interessado no avanço da doutrina, nos diversos temas que a gente discute, sempre fico, pelo menos procuro acompanhar de perto trabalhos novos que são desenvolvidos e publicados, e ter a oportunidade de estar aqui com vocês e ver uma iniciativa dessas ser conduzida por uma revista de direito, eu acho das coisas mais importantes e que a gente tem que fazer um registro aqui de muito elogioso. O segundo registro que eu quero fazer, eu soube logo aqui antes do início dos nossos trabalhos aqui, da presença do meu antecessor, aliás, do primeiríssimo antecessor que eu tive aqui, o Dr. Roberto Teixeira da Costa, quem eu mando um abraço aqui. Estou vendo ele aqui na tela do Zoom e é sempre muito bom vê-lo. Não sei se ele está em São Paulo, se está na fazenda, onde quer que esteja, Dr. Roberto, receba meu abraço. E acho que essa menção...
Perdão? Estou em São Paulo. Ah, em São Paulo, tá certo. E acho que essa menção aos primórdios da CVM, ela vem muito a calhar aqui, porque eu sempre me lembro de um trabalho que foi feito lá atrás, à época ainda da criação e da organização da CVM, que dizia respeito aos fundamentos e princípios de regulação de mercado. Um trabalho que, enfim, aos que não conhecem, eu recomendo assim, vivamente que conheçam, que procurem estudar, e aos que conhecem, que releiam, porque é sempre bom a gente voltar e repisar uns conceitos que estão colocados lá de forma abrangente, sob a forma de padrões, porque o que a gente está falando aqui é de um padrão de conduta, né? A escolha que foi feita pelos autores do anteprojeto de lei que resultou aqui na lei de SA, ela é muito feliz. E eu acho que isso é um reconhecimento, se não unânime, de uma vastíssima maioria, que o regime disciplinar, né, o regime de deveres e responsabilidades dos administradores de companhias, e aí em especial, mas não apenas, os conselheiros de administração e diretores, ele é estabelecido sob a forma de padrões de conduta, e o mais abrangente deles, e o primeiro deles, inclusive na ordem, né, da lei, é aquele do 153, que é o dever de diligência, e ele é estabelecido de uma forma ampla, de uma forma aberta, como já reconhecido desde sempre em todos os trabalhos que tratam da lei de SA e das legislações societárias que também incorporam padrões de conduta, né, para balizar, né, o comportamento dos administradores, porque esses padrões eles permitem a adaptação ao tempo, a mudança cultural, a mudança de prática, a mudança tecnológica, e também a cada caso específico. E é muito disso que a gente vai falar aqui, né? Cada caso específico, obviamente, com perdão da redundância, mas é um caso que tem que ser analisado de acordo com as suas circunstâncias e o seu tempo, evidentemente, para que não se corra o risco de, em uma análise, tempos depois, o julgador vá levar em conta aquilo que ele sabe com o benefício de todo o tempo que passou. Por exemplo, um investimento que hoje a gente pode dizer uma determinada operação de uma companhia que não deu certo. Hoje nós podemos dizer, é evidente que ela não deu certo. Mas, se nós voltarmos ao tempo da tomada da decisão, com as condições, com os recursos e com as informações, com tudo aquilo que era possível para o administrador ou para os administradores tomarem aquela decisão, será que essa constatação que hoje seria tão fácil, tão direta, à época também seria? Então, muito acertado a escolha do legislador de tratar de padrões. E o primeiro deles, como eu disse, é o padrão de diligência. A pergunta feita por você, Graziela, é excelente. Quer dizer, como é que a gente traz isso para o caso concreto? Em primeiro lugar, eu acho que é com uma boa dose de realismo. Entendendo cada caso, como eu disse, de acordo com as suas circunstâncias, entendendo também que um exagero, que um rigor demasiado vai transformar aquele padrão de conduta em inatingível ou tão difícil de ser atingido que vai afastar possíveis administradores ciosos e irresponsáveis, e, ao mesmo tempo, como tem que ser o administrador disposto a tomar algum risco, né? E, ao mesmo tempo, se for um padrão muito, muito baixo e fácil de ser atingido, vai chegar a um outro cenário que tampouco se quer aqui, que é o desleixo, vamos dizer assim, que contradiz, né, o próprio nome da diligência. Então, é aqui que a gente tem que estabelecer uma zona de análise, um padrão de razoabilidade, como a gente já pensa. Quer dizer, o Romeu mencionou há pouco um desses artigos recentes, e eu trato exatamente disso, né? É um pouco de razoabilidade e de proporcionalidade
por parte, lá no caso do artigo, né, por parte do administrador, levando em conta uma análise de especificidades do caso concreto, né? E, ou seja, quando vai se fazer a interpretação e aplicação da norma geral, a gente tem que levar em conta a especificidade do caso concreto, levando em conta circunstâncias fáticas, né? E de forma a que essa aplicação não seja descasada da realidade. Além disso, a própria proporcionalidade nessa análise por parte do julgador, né? Ou seja, a medida que vai ser tomada, o juízo que vai se fazer, né? E depois a medida, é necessário? Né? É adequado? E como o próprio nome diz, quer dizer, é estritamente proporcional, né? Com relação à conduta que está se analisando e aos efeitos daquela decisão que vai se tomar. Então, é um pouco disso que eu acho que é o desafio. É o comentário que eu faço inicialmente. E, Marcelo, esse tema é um tema bastante interessante, né? Ele é um tema controvertido até mesmo nos países em que ele já foi bastante desenvolvido, até hoje. Justamente por causa dessa abertura que o sistema dá, né, ao julgador para aplicação ao caso concreto. Aí a gente, na lei, tem, como você disse, o artigo 153, que abre, né, essa seção sobre os deveres dos administradores, e na sequência você tem o 154. Né? Há uma diferença entre esses parâmetros, entre os parâmetros adotados pela CVM para análise do cumprimento do dever de diligência e do dever de atuar no interesse da companhia do 154? Sim. O dever de diligência, existe uma analogia que talvez não seja perfeita, mas eu acho que ela é interessante porque explica bem. O dever de diligência ele tem um cunho procedimental que não se verifica nos outros deveres da mesma forma, nos outros deveres fiduciários que a lei especifica, né? É muito comum em trabalhos acadêmicos se decompor o dever de diligência em o que se chama aí de subdeveres, né? E, enfim, as classificações são tantas quanto os artigos, os artigos acadêmicos, mas a gente pode encontrar de uma forma geral assim, um dever de vigilância, um dever de se informar, um dever de agir, um dever de ser assíduo. E quando a gente vai pensando nesses subdeveres que integram o dever de diligência, acho que salta aos olhos esse caráter procedimental. Isso diz o quê? Diz que, de certa forma, ser diligente é você se preparar minimamente para poder atuar no interesse da companhia, sem conflito, e, enfim, seguindo os demais deveres fiduciários. E interessante também que um administrador, ainda que seja completamente aderente ao dever de diligência em um determinado caso, com relação a uma determinada decisão que tem que tomar, o administrador se informa, consulta todos os materiais disponíveis com relação a uma deliberação, registra, se achar que é o caso, suas razões numa ata de por exemplo, de uma reunião de conselho, enfim, se prepara e toma uma decisão. É possível, em tese, que esse administrador venha a ser plenamente aderente ao padrão da diligência, mas não a outro. O que eu quero dizer com isso? Que a diligência ela é uma preparação, mas ela não é uma garantia de pleno cumprimento de todos os deveres. E aí, de novo, é a felicidade do legislador que encontrou um sistema que se equilibra, né? Quer dizer, com um dever de diligência mais amplo, que orienta os outros, é necessário ser atingido, mas não garante o cumprimento dos demais. Entendi. E o dever de diligência ele tem uma dupla função, né? Como você já falou, ele ao mesmo tempo que tem a função de proteger a companhia daquele administrador não diligente,
ele também protege o administrador naquele espaço de decisão, né? Quais seriam os limites à atuação da CVM na análise do cumprimento do dever dos administradores? De atuar para lograr os fins e no interesse da companhia, que é o que diz o artigo 154, né? Como evitar a intromissão indesejada na análise do mérito das decisões negociais? Porque aqui a gente tem justamente esse balanço que precisa ser feito, né? Esse espaço de discricionariedade que tem o administrador, desde que ele seja diligente. Então, como sopesar isso? Isso é uma problemática que se apresenta com frequência, né? O julgador, seja ele em sede administrativa, judicial ou mesmo arbitral, ele não poderá tomar o lugar do administrador julgado com relação ao mérito, assim, ficar fazendo questionamentos, porque, e aí é um ponto também que eu acho que é importante da gente ter claro. Diante de uma situação que se põe para um administrador decidir, seja individualmente, seja de forma colegiada, não haverá sempre e em qualquer caso necessariamente apenas uma decisão defensável. Até pode ser em alguns casos que sim, mas não, essa não será isso não é uma regra absoluta. Então, esse é um primeiro ponto. O julgador tem que ter ciência de que ele tem que julgar de acordo com aqueles padrões que estão ali. Primeiro, o administrador se informou, se preparou para tomar aquela decisão, ouviu quem deveria, leu o que deveria, consultou as fontes que deveria, participou das discussões que deveria, foi diligente, traduzindo. Depois, tomou a decisão de forma isenta, pensou no interesse da companhia, havia algum outro interesse sendo sopesado que não deveria ser sopesado, ou ao menos de forma que a comprometer o foco no interesse da companhia. Então, todas essas perguntas, elas levam a uma verificação de atendimento dos deveres fiduciários, mas nenhuma delas levam o administrador a questionar o mérito. E aí tem um ponto muito importante, que é o conceito que está, talvez, presente na sua pergunta, que é o seguinte: existe um conceito que foi desenvolvido na jurisprudência americana e é muito presente aqui, que é o da Business Judgment Rule. A Business Judgment Rule nasceu como uma defesa para administradores que estejam atuando de boa fé e com diligência. E aí isso foi desenvolvido, enfim, uma construção jurisprudencial norte-americana que basicamente é um outro padrão também de conduta, né, de certa forma, que diz que o julgador deverá proteger a decisão do administrador, o ato do administrador, desde que seja tomado de boa fé, o que não se demonstre má fé, né? Que seja tomado de forma diligente, e aí existe uma presunção de que o administrador ou o órgão, né, no caso o administrador, porque o dever e a responsabilidade são individuais, né, mas muitas vezes são analisados de forma num contexto de ato colegiado, mas que existe a presunção de que o ato foi praticado no melhor interesse da companhia. Então, essa construção que levou à defesa chamada de Business Judgment Rule, ela nasceu justamente para proteger esse tipo de ato. Daí, inclusive, afastar uma conduta do julgador que vai se imiscuir sobre qual teria sido a melhor decisão. Não, isso não importa nesse caso. Por quê? Porque existia uma área de discricionariedade
dentro da qual o administrador, por ter sido diligente, por não ter atuado com desvio ou em conflito, ele tomou aquela decisão. Então, é isso que protege. Então, na sua pergunta, se o julgador ele pode questionar o mérito, nesses casos, debaixo da proteção da Business Judgment Rule, não cabe essa atuação. Não sei se foi claro. Super claro, obrigado. Acho que a Graziela agora tem uma outra pergunta. Aqui eu queria voltar um pouquinho. Acho que você tocou em conceitos bastante importantes já aqui. Primeiro, né, a sua visão ao ver como o dever de diligência como quase de uma natureza procedimental, né? Isso é bem, acho que é bem relevante aqui para a gente começar a conversa. O outro ponto é que aí vem um pouco da Business Judgment Rule também, é o fato de que a administração pública, no seu dever de fiscalização, não poderia se imiscuir no mérito da decisão, né? Como você bem citou, existem, né, várias decisões possíveis e o administrador, no calor daquele momento, o que ele deveria, me parece, era seguir aqui o procedimento, né, e não poderia a administração pública depois revisar o mérito da própria decisão. Um outro comentário que você trouxe que me chamou bastante a atenção também é o fato de que o processo administrativo muitas vezes toma naturalmente algum tempo e é muito fácil, até talvez diria até humano, né, que as pessoas analisem ou tendam a analisar, né, na nossa vida comum e a julgar os atos com os óculos de hoje e não aqueles da época, né? E a época às vezes traz uma diferença muito grande de realidade disponível. A gente está trabalhando já aqui há alguns anos, sabe que algumas práticas que a gente tem hoje, só para citar a governança corporativa, por exemplo, seriam inimagináveis 15, 20 anos atrás, né? Algumas coisas que se faziam no mercado financeiro há 20 anos atrás são absolutamente proibidas e socialmente, além de legalmente, não aceitas hoje. Mas eu estou dizendo tudo isso para te perguntar o seguinte: tem muitos conceitos que são muito voláteis, né? E que trazem muita incerteza na nossa vida profissional, na assessoria das companhias abertas, dos próprios administradores. Você vê algum caminho para a gente ter um pouco mais de concretude nessas discussões, para que os administradores se sintam, enfim, talvez trazendo aqui um pouco mais, né, de parâmetro ou trazendo um pouco mais de segurança jurídica, talvez via as decisões ou enfim, de qualquer outra maneira. Você acha que esse é um bom movimento ou é viável? Olha, Graziela, eu concordo com absolutamente tudo que você falou quanto à dificuldade do tema e do caminho. Eu acho que, assim, previsibilidade é muito importante de parte do julgador. É muito importante, e especialmente porque se a resposta do julgador a um determinado comportamento ela é previsível e é conhecida, né? Não adianta ela ser previsível se não se divulga, se não se conhece. E se ela é previsível e conhecida e a resposta é tempestiva também, isso por si já serve como um fator de dissuasão de condutas indesejáveis, em primeiro lugar. Ou seja, é importante que essas respostas que estão colocadas sob a forma de julgados, né, de precedentes, elas sejam claras e fundamentadas. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, é importante que eventuais evoluções, como você falou, quer dizer, com o tempo as práticas mudam, as ideias mudam, então é natural que às vezes se revise um entendimento sobre uma determinada situação.
Então, quando isso acontece, também é muito importante que o julgador registre as razões dessa mudança, que isso fique claro. E também sempre de forma objetiva, né? O máximo possível. Claro, questões, às vezes, muito complexas, elas exigem que a gente seja um pouco mais detalhista ou trabalhe com uma extensão um pouco maior, às vezes, na redação. Eu sou sempre um defensor de concisão, mas às vezes a gente se vê escrevendo um voto e se pega lá na página 25 e perguntando como foi que eu cheguei até aqui. Então, acontece. A gente tem que voltar às vezes e pensar, peraí, isso tudo tem que estar aqui? Ou seja, eu estou dizendo isso também para dividir um pouco talvez de vida real com quem está ouvindo aqui, mas às vezes é possível, ainda que na conclusão, colocar de forma bem didática e bem clara o que são os principais fundamentos, o que se pode extrair dali para orientar uma conduta. Então, isso para mim é um ponto que é bem importante também, assim como para você, Graziela, como você colocou. Acho assim, que o próprio dinamismo que existe na vida empresarial, às vezes fruto de mudança de tecnologia, cultural, o que quer que seja, ele não nos permite uma cristalização muito grande. Então, nós vamos ter que viver com mudanças, e elas são naturais e são saudáveis. Fazem bem, eu acho, para o mundo, né, empresarial também. Mas um outro lado disso, que eu acho importante a gente pensar também, é que não é só o julgador que tem que contribuir para essa previsibilidade e para a facilidade de leitura. Eu acho que no ambiente das empresas existe um trabalho fundamental e que tem que ser diuturno de práticas que permitam o acompanhamento de um processo decisório, razões de um posicionamento da administração num sentido ou em outro, porque, no fundo, isso é o que permite uma explicação. A gente, às vezes, se vê diante de uma defesa de um acusado que vem muito bem fundamentado. Olha, esse comitê se reuniu nesse momento e ofereceu esse assessoramento aqui ao conselho. E o conselho, você vai constatar numa ata, o conselho se posicionou assim. O conselho, inclusive, insatisfeito com aquele assessoramento, pediu mais uma outra opinião complementar. E assim vai. Isso também é de parte das companhias e dos administradores individualmente também. Isso ajuda muito a se formar um conjunto, eu acho que mais robusto e mais claro, de elementos para entender o que é o comportamento esperado, né? Marcelo, ainda como subtema aqui, além da questão dos julgados, né, e da orientação que vem através dos julgados, seria viável alguma orientação ex ante sobre o tema? Olha, existe um instrumento que a CVM usou e usa algumas vezes, que é o parecer de orientação, que ele serve para alguns tipos de situações. Assim, o último que foi editado, e se eu não me engano, acho que o único dentro do meu mandato, foi o 38, que trata de contratos de indenidade. E ali, de uma certa forma, bom, você acompanhou isso de perto também, né? Enfim, esse de uma certa forma, ele não deixa de tratar de diligência também. Sem dúvida. Quando ele aponta, claro, naquele universo limitado, né, do contrato de indenidade, o que a companhia deve observar, que rito que ela deve seguir para firmar um contrato de indenidade dentro ali do que nós, a CVM, né, considerou como razoável. Então, respondendo a sua pergunta, acho que sim, isso pode se repetir. A gente já pensou em pareceres de orientação para outros temas, mas às vezes não existia um consenso tão forte com relação àquela situação, e isso varia. Assim, é algo que está sempre
presente e a gente procura utilizar. Acho que realmente é algo que nós poderíamos ter feito mais. Mas os temas nem sempre se colocam assim, de uma forma tão óbvia para a gente editar um parecer de orientação. Talvez não tão transversal também, né? Porque, sim. De certa maneira, ali, o contrato de integridade era ou é uma prática bastante transversal, digamos, na companhia, e tocava vários dos pontos que a gente está tratando aqui, né? Não só o dever de diligência, mas, em especial, o interesse da companhia, né? O que motivaria a assinatura aí do contrato de indenidade, porque, na ausência dele, seria um ato de liberalidade, toda aquela discussão que a gente teve lá. Acho que é um bom exemplo. Mas talvez para assuntos transversais, né, seja uma boa... E agora eu passo aqui para o Romeu, então, para mudar um pouquinho de assunto. Marcelo, esse tema é um tema que a gente tem essa disciplina na lei das SA, né, no 153, no 154, e a interpretação desses artigos e a aplicação dessas regras, elas se dão muito com um olhar ao direito norte-americano, né? Então, a gente percebe que no dever de diligência, né, as decisões sempre se baseiam lá nas decisões do direito norte-americano para aproveitar os conceitos que foram desenvolvidos lá e para trazer para cá no momento da aplicação. E daí, então, a gente tem lá a decisão para que seja considerada diligente, o administrador tem que tomar uma decisão de maneira informada, refletida e desinteressada. No entanto, nós sabemos, né, você que estudou lá nos Estados Unidos sabe que o sistema norte-americano é um pouco diferente do nosso, né? Essas decisões são decisões judiciais, que estão sujeitas a algumas regras processuais do direito norte-americano, que, dentro do Estado, vinculam os julgadores para casos idênticos, né? E por isso que as decisões judiciais lá são muito detalhadas nos fatos, justamente para buscar uma distinção, né, que é o distinguish, para tentar, aí sim, criar uma nova regra, né? E a gente sabe que no dever de diligência existem testes que são feitos, né, justamente para você chegar ou verificar se o administrador violou o dever ou não violou o dever, para inversão do ônus da prova, enfim. No Brasil, por outro lado, os casos na esfera administrativa são julgados pela CVM, e tanto na esfera administrativa como na judicial, nós não temos essa vinculação a precedentes, né? O quão importante você enxerga essa vinculação ou não, e se há necessidade de algum ajuste para que haja, de certa forma, uma vinculação, porque a vinculação também gera uma estabilidade, né, para o administrador, porque, de certa forma, ele conhece e sabe que a próxima composição do colegiado, por exemplo, teria que observar aquele precedente do caso anterior, né, desde que, obviamente, os fatos sejam idênticos. Você acha que teria alguma necessidade de aprimoramento, ou você acha que do jeito que está hoje funciona muito bem? Olha, de fato, os sistemas são diferentes, né? Primeiramente porque como você falou, meu, quer dizer, lá é um sistema onde o precedente tem uma importância na construção do direito, né? Que aqui não tem. Aqui é uma referência, né? Que se costuma usar, e as boas decisões tendem a se impor, né, e a continuar influenciando as futuras decisões por décadas. Então, é assim que tem funcionado. Nós, julgando processos hoje, em 2021, volta e meia, estamos nos referindo a opiniões dadas em processos de início dos anos 2000 ou mais antigos. Mas porque são entendimentos que prevaleceram pela qualidade, prevaleceram porque prevaleceram. Acho que, assim, de uma maneira geral, no nosso âmbito ali de processos sancionadores, eu não vejo grandes
mudanças, assim, salvo, claro, sempre vai haver exceção, né? Mas, de uma maneira geral, eu não acho que isso afetou demais, de forma negativa, interesses legítimos, de participantes de mercado, de administradores, de quem quer que seja. Então, acho que no nosso mundo não vi grandes consequências negativas até hoje, né? De uma maneira geral. A segunda diferença que existe no sistema, e depois eu volto aqui a esse ponto, mas a segunda diferença é que a SEC, nos Estados Unidos, ela tem ela tem um perímetro regulatório mais restrito que o da CVM nesse aspecto, porque a CVM ela pode se manifestar sobre questões de direito societário das companhias abertas. A SEC ela não se manifesta sobre questões de deveres fiduciários, por exemplo, conflitos de interesse, nesse caso. Isso fica para apreciação judicial. E, inclusive, nos Estados Unidos, a lei societária é de competência dos estados. Então, aqui nós temos a nossa competência, a competência da CVM, corresponde à competência nos Estados Unidos da SEC, do CFTC, né, que trata de futuros, derivados de commodities, etc., e do PCAOB, no que se refere aos auditores. Então, é uma competência bem mais ampla, né? Um perímetro bem mais amplo. Então, aqui, assim, eu francamente acho que eu não vejo isso sendo um grande problema, pelo menos até hoje. Acho que tem aumentado, né, a demanda. A gente tem visto um aumento de julgados, né, e com isso uma coleção bem maior, né, de orientações nas decisões dos processos sancionadores, e acho que eles têm sido aprimorados com o tempo. A gente tem feito um esforço nos votos, inclusive, acho que esse é um dado da realidade aqui que é interessante compartilhar com vocês. Os votos que muitas vezes saem, meus, de outros integrantes do colegiado, eles têm trechos inteiros que são colaborações de colegas de colegiado, que veem uma minuta de um voto e dizem, olha, eu vou te acompanhar, o que você acha de fazer esse acréscimo aqui, ou o que você acha de corrigir isso aqui nesse outro sentido. Então, muitas vezes são construções coletivas, que têm colaborações importantes de colegas de colegiado, o que ajuda muito, né? Porque fica mais representativo aquele voto e, pelo menos no âmbito daquele colegiado do momento, ele é mais legítimo, é mais forte. Óbvio, sem prejuízo nenhum de manifestações dissidentes. Eu já fiz algumas, todos fizeram no colegiado historicamente, e que também ajudam, né? Propõem um pensamento diferente, um entendimento diferente sobre um tema, e muitas vezes, com a dissidência de hoje, vai formar um entendimento majoritário futuro. Então, é sempre bem-vindo também esse debate e essa diferença. Mas eu acho que os votos eles têm procurado ser cada vez mais claros nos seus fundamentos e nas conclusões, justamente para evitar esse problema e servir como melhores precedentes. Mas eu não acho que é uma prioridade, não. É uma opinião pessoal minha, aliás, como tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou externando só opiniões pessoais. Sim. Eu acho que não vejo como uma prioridade se criar uma vinculação a precedentes. Tá, legal. E aproveitando, gostaria de registrar a presença do Alexandre Rangel também, aqui como participante. Mas, Graziella... Participante e testemunha também dessa construção, dessa construção coletiva de votos. Eu já me beneficiei de opiniões bastante procedentes do Rangel e acho que a recíproca é verdadeira também. Enfim, é uma construção que a gente faz em conjunto. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que não estou ouvindo. Tá no mundo. Eu juro que não tá. Vocês estão ouvindo? Isso, agora sim. Voltou. Eu juro que eu não estava.
Bom, mas eu acho que vale registrar também para todos os participantes, quem quiser usar o chat para enviar perguntas para o Marcelo, a gente vai reservar um espacinho no final, então fiquem à vontade. Marcelo, eu queria... estava um pouco pensando aqui sobre a pergunta que eu te fiz enfim, a sua resposta. Eu queria talvez voltar um pouquinho, mas não sai tanto desse tema, para te perguntar o seguinte, né? Talvez tenha um evento aqui, a gente citou lá o Parecer 38, que é bastante transversal, talvez tenha um evento que seja bastante homogêneo, diria, na preocupação dos administradores na vida societária, que são as operações de M&A, né? Os administradores, diante de uma fusão, ainda que muitas companhias façam fusões de maneira recorrente, é um momento importante da vida societária, né? E a gente tem observado, tanto no comportamento dos acionistas, quanto no comportamento dos próprios administradores, dos advogados, da comunidade jurídica como um todo, uma certa inovação no que seria aqui a melhor expressão do dever de diligência, exigindo, por exemplo, cláusulas de melhor preço, enfim. E algumas coisas que são até recentemente, de um ano para cá, introduzidas aqui um pouco no nosso vocabulário. Eu queria te perguntar em relação a esse tema específico, né, de fusão e aquisição. Você vê algum recorte ou alguma diretriz diferente de tudo isso que a gente já falou, né, do dever de diligência, ou não? São os mesmos direcionadores? Olha, as operações elas são tão particulares, né? Elas se dão, às vezes, sob circunstâncias tão distintas, muitas vezes uma operação até de grande porte, ela é feita de forma mais célere, como uma oportunidade que surge para o comprador, e aí o comprador tem que atuar de forma mais rápida, e talvez ali naquele espaço de tempo curto ele não consiga o que talvez, e é um enorme talvez, né? O que talvez conseguisse numa negociação mais longa, mas também a oportunidade que surgiu foi aquela, né? Não existe um contrafactual para se fazer um cotejamento aqui. Em outras situações, um determinado ativo ele vai para um processo competitivo com condições já dadas pelo interessado vendedor, e você tem uma limitação das possibilidades que começa ainda na manifestação de intenção. Você tem, assim, as possibilidades são infinitas, né? E aí eu volto a um comentário que eu fiz anteriormente, Graziela, que é o seguinte: até nesse ponto é importante que a administração saiba demonstrar qual foi o trabalho feito para se chegar àqueles termos do contrato final, né? Isso tudo tem que ser ponderado de acordo com a complexidade da operação, com o momento da companhia, com as possibilidades da companhia, com a importância daquele ativo estrategicamente para o negócio, com o momento econômico, com uma série de fatores. Isso aí, como é que se verifica? Estudos que são contratados, discussões do conselho com a diretoria, pareceres, opiniões de especialistas, isso tudo tem que ser levado em conta e aí registrado. Por quê? Aí a gente volta lá para o Business Judgment Rule, né? Uma vez que a administração tenha condições de demonstrar que satisfez o padrão da diligência, né? Aí haverá uma certa margem de decisão possível e defensável, né? Então, acho que com isso eu estou querendo te dizer que acho que é possível se fazer uma aplicação para o mundo dessas operações, por mais complexas que sejam, dos padrões de conduta tal como a gente os conhece aqui na lei, sem maiores
detalhamentos. Então, mas, de novo, a gente tem que voltar para a circunstância do caso. Como acontece às vezes, uma operação tem que ser fechada, o vendedor ele concorda, o adquirente ele oferece um preço às vezes mais interessante, mas ele diz, olha, eu compro, mas mas eu quero comprar aqui porteira fechada, como se diz, né, na linguagem aí das aquisições. E aí você vai ter que explicar aquilo depois. Então, por isso a importância de uma boa prática dentro da companhia para explicar o porquê foi feito e evitar que anos depois alguém vai olhar aquilo do conforto do tempo passado e sem pressa vai dizer, mas não, isso não faz sentido nenhum. Não, vamos voltar o tempo. Só que para voltar o tempo, o administrador tem que saber explicar também. Ele se ajuda muito se ele tiver condições de explicar. E por isso a importância de se ter apego ao rito também naquele momento. Eu acho que estou fazendo, de certa forma, aqui uma defesa, né, dos mecanismos da companhia, não só de integridade, que é o óbvio, é o mínimo, mas também de algum formalismo para se saber demonstrar esse tipo de operação. Aproveitando, Marcelo, esse tema, que é um tema interessantíssimo, os requisitos do dever de diligência, né, ou pelo menos como se construiu isso, exige, como eu disse, a decisão informada, refletida e desinteressada. A decisão informada me parece que ela está muito bem construída. E a desinteressada também, porque é a questão do conflito de interesse. O conceito de refletida, me parece que é o mais difícil de todos, de você conseguir preencher. E aí eu me lembro sempre do caso lá do Smith Van Gorkom, em que uma operação de M&A foi concluída em coisa de minutos, e aí esse serviu como um paradigma lá nos Estados Unidos para esse requisito específico. Aqui no Brasil, a gente que participa de conselho de administração, a gente sabe que várias decisões são tomadas de maneira muito rápida, muito célere. Não que a decisão não seja informada e não seja desinteressada, mas a questão da reflexão para a tomada de decisão. Existe algum parâmetro ou existe alguma linha demarcatória para que você consiga identificar que aquela decisão foi efetivamente refletida? Olha, a primeira coisa é a gente estabelecer com quem fica o ônus. Né? Como é que se vai demonstrar que a decisão não foi refletida? E aí existe toda a discussão que a gente vai poder ter aqui sobre questão de um conjunto probatório, sobre indícios fortes o suficiente. No caso que você cita, o Business Judgment Rule não foi aplicado. Não foi uma defesa disponível porque se demonstrou negligência, né, por parte do conselho da companhia, porque eles não souberam demonstrar que uma aquisição relevante houve um mínimo de questionamento ou consulta a especialistas, nada disso. Então, os administradores foram foram condenados por falta de atendimento ao dever de diligência, né? Justamente porque a proteção deles da Business Judgment Rule não estaria disponível. Mas eu acho que aqui, a rigor, a presunção deve ser de uma decisão desinteressada. Mas sujeito, evidentemente, à possibilidade de se produzir indícios fortes, né, como a gente sempre diz, né, convergentes, múltiplos, consistentes, etc., tem sentido contrário. Não apenas uma suposição, mas tem que ser algo material. Mas eu acho que a presunção deve militar em favor, de novo, uma opinião minha, né, ela deve militar em favor do acusado. Porque senão, assim, a meu ver, se a gente pensar em sentido diferente, você cria uma situação muito difícil, né? Como é que você prova que você não estava interessado?
Você vai dizer, eu não estava interessado. Qual era a situação né? E tem o problema da prova negativa também, né? Você não faz prova negativa, né? De novo, o importante é a gente pensar sempre na consequência. Se o entendimento for esse, que tipo de administradores nós vamos atrair para as companhias brasileiras? Uhum. É esse perfil que nós queremos? O sujeito não pode nem ser excessivamente medroso, nem tão despreocupado. Então, é algum lugar aí no meio, né, o perfil que se espera. Perfeito. Mudando um pouquinho de tema, dentro ainda do dever de diligência, que é o tema da nossa conversa de hoje, a gente tem aí uma questão interessante que é relacionada à existência dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração. Na maior parte das vezes composto por especialistas, que podem ter como membros conselheiros de administração ou até membros externos. E de que maneira, né, essa questão da especialização e das competências exigidas desses membros influenciam na aferição da atuação diligente desses membros do comitê de assessoramento? Se eu puder complementar aqui, talvez um pouquinho a pergunta do Romeu, Marcelo, eu acho assim, a vivência das companhias abertas é muito comum que determinadas decisões, né, sejam primeiro submetidas a uma avaliação mais criteriosa e mais aprofundada do grupo dentro do conselho que tem aquelas aptidões para fazer aquilo, né? Mesmo porque fica muito difícil também a vida societária quando tudo é discutido por todos sem aproveitar, eu diria, né, essas aptidões e o conhecimento e a especialidade de um determinado grupo de conselheiros, e dentro de um conselho diverso se organiza ali um pouco, né, essas discussões de aprofundamento, e depois se leva uma recomendação para o colégio, né, para o colegiado do conselho, para debate. Mas é muito natural que as discussões mais aprofundadas e mais técnicas fiquem no grupo mais técnico, né? Em que medida, você citou um pouco a proporcionalidade, estou pegando um pouco carona aqui na pergunta do Romeu, mas em que medida a proporcionalidade, talvez, ali, eventual né, sanção decorrente do dever de diligência seja capturada nesses conceitos quando existe um comitê específico que avaliou, ou quando existem pessoas menos ou mais especializadas, enfim. Como que isso pondera aqui na decisão final, né? Excelente ponto que vocês levantaram. Bom, vamos então voltar para o padrão da lei, né? O padrão da lei, quando fala em diligência, primeiro, né, em diligência, ele está tratando, uma régua daquela pessoa do mundo de negócios, ativa e proba. Ali, o padrão da lei não considera, ele não presume nenhuma especialização. Presume, sim, familiaridade com conceitos de negócio. Presume, sim, probidade, e presume, sim, o engajamento, a atividade, né? Pessoas que está acompanhando de forma ativa o negócio. Então, acho que começa por aí. Mas, ao mesmo tempo, como os assuntos são variados e às vezes requerem um nível de conhecimento maior, aí se espera, também como decorrência do dever de diligência, se espera que um administrador que não tenha conhecimento sobre determinada matéria, que vai ser importante, que ele identifique aquela necessidade de se informar e requeira mais elementos, requeira um parecer de um especialista, requeira uma opinião de algum diretor que conheça melhor aquele assunto, e aí entra um pouco de bom senso, né, até ficar satisfeito com relação aos elementos que receber para se posicionar sobre aquela matéria que não é de sua especialização. Então,
Isso também já é bastante discutido em julgados de Delaware e também do nosso colegiado, que eu estou fazendo referência aqui àquele direito de você confiar, que é o right to rely, né, lá americano, que, de certa forma, também dá uma proteção. Não permite que se tenha uma atuação despreocupada simplesmente porque se obteve um parecer, por exemplo. Não. Mas dá ao administrador diligente uma segurança de que, se, como manifestação da diligência, o administrador considerou necessária uma opinião de especialista, de terceiro, obteve essa opinião de um especialista de boa reputação, enfim, sem que atuou sem conflito, enfim, uma série de outros predicados, e se posicionou com base nessa opinião que foi considerada suficiente. Agora, e aí o que acontece, quer dizer, que é o outro lado da pergunta que a Graziela colocou aqui, o que acontece quando existe uma diversidade de experiências, como eu acho até desejável, né, num conselho de administração, por exemplo, e um assunto que é a especialidade de um ou de dois conselheiros é o tema e passa despercebido. Será que nós devemos julgar todos os conselheiros por terem deixado passar uma determinada questão, nivelando como se eles tivessem o mesmo grau de conhecimento? E eu estou dizendo aqui desde o início que esses deveres têm que ser interpretados e aplicados de acordo com as circunstâncias do caso. Será que uma determinada questão que passou despercebida por mim e passou despercebida por um colega de conselho, grande especialista naquele tema, será que ela ter passado despercebida revela em mim e nesse colega de conselho o mesmo grau de falta de diligência? Essa é a pergunta. Será que, né? Será que quando se trouxe aquele colega que tem uma especialização grande em qualquer campo de conhecimento que seja, não se esperava isso? Será que os acionistas não esperavam? Afinal de contas, uma diversidade de experiências e de conhecimentos, será que isso não é o que se espera também? Não que o conselheiro resolva tudo sobre um determinado assunto porque conhece aquilo. Não. Mas que, quando surgir uma questão, ele poderá saber, poderá ser um primeiro sinalizador, né, da relevância daquele assunto ou do que fazer. Então, acho que a gente tem que julgar esses casos de acordo com as suas circunstâncias, seja para ter razoabilidade e não esperar demais, seja também para identificar faltas de diligência específicas de um administrador ou de outro. O grande exemplo aí é o caso do expert em finanças ou contabilidade, né? Ou seja, até não só quem o elegeu, mas acho que até em alguns casos, né? Quando você tem um comitê de finanças, você espera que aquele expert seja o mais atuante em termos de verificação das matérias submetidas, né? À deliberação, à análise. De certa forma, o dever de diligência até passa, de certa forma, a ser exercido através de um depósito de confiança de que aquela pessoa seja melhor para, enfim, para indagar, para perquirir fatos, para, enfim, para tomar, para ter a melhor recomendação, né? Esse acho que é o ponto sensível aqui da discussão, né? Quanto um não especialista consegue, em certa medida, discordar e desafiar de uma opinião que tem fundamentos, muitas vezes, muito técnicos. Não, e aí, concordo com o seu ponto, Graziela, e vou voltar aqui a um comentário que foi feito anteriormente. A gente tem que sempre ponderar também o fato de que não se espera, quer dizer, quem vai integrar um conselho de administração, né, não se espera que essa pessoa seja a especialista da companhia sobre aquele assunto. Porque a companhia tem um corpo técnico, a companhia tem acesso a especialistas externos, tem acesso a isso tudo. Mas
eu estou usando aqui essa expressão para dizer, são vários fatores que nós vamos ponderar no exame do caso concreto. Aliás, esse também é um outro ponto, né? Que é o quanto as opiniões técnicas fornecidas, eventualmente pela diretoria, né, ou pelo corpo técnico da companhia, podem ou não servir como isenção de responsabilidade quando elas não se demonstrem acuradas, por exemplo, né? Pode o conselheiro receber uma opinião que não seja, não represente a verdade, eventualmente, né? E ele se fia naquela opinião para a tomada da sua decisão. É também, talvez, um caso mais grave, eu diria, mas também um caso possível, teoricamente, né? Que o conselho não seja munido ali da melhor opinião técnica a respeito do assunto. O quanto o conselho pode se imiscuir da responsabilidade ou não nesses casos. Aí, de novo, é o caso concreto, né? A gente vai ter que analisar a situação real, né? E ver o que é uma decisão razoável. É difícil. Marcelo, o tema está tão... A conversa tão boa que aqui a gente poderia ficar aqui mais tempo, mas a gente tem a tradição de estender aí por normalmente 1 hora, mas a gente estender um pouquinho mais quando o debate está muito bom. Eu vou encaminhando para o encerramento, porque a gente ainda tem as perguntas dos nossos ouvintes. Eu queria te perguntar o seguinte, no artigo que você escreveu no livro em homenagem ao Nelson Eisrich, tive a oportunidade de ler antes dessa nossa conversa, você propõe uma nova organização dos deveres dos administradores. Pelo menos eu entendi dessa forma. Se não foi isso, você me corrige. Mas eu havia entendido que você propõe uma nova organização partindo da premissa de que o dever de diligência seria a categoria da qual derivariam diversos subdeveres. Entre eles, os deveres de lealdade, fiscalizar e informar. Mas eu gostaria de ficar aqui entre dever de diligência e dever de lealdade, né? Você acha, e isso eu já vi, inclusive na doutrina, inclusive nacional e estrangeira, sempre há esse debate se o dever de diligência seria o dever maior e o dever de lealdade seria um subdever de diligência, vice-versa, ou separados, né? Qual é a sua... conta para a gente um pouquinho essa sua proposição e se eu entendi essa sua ideia. Bom, eu não sei se eu tive essa ambição, vamos dizer assim, de propor uma nova categorização. O que eu acho é que o sistema da lei de SA, ele coloca o dever de diligência vamos dizer, conceitualmente distinto dos demais pelo caráter procedimental que ele tem. Isso é algo que eu tenho dito, e nesse artigo procurei também repisar, e em alguns precedentes, em algumas manifestações minhas também procurei fazer essa diferenciação do caráter procedimental e deixando claro que o cumprimento do dever de diligência não é garantia da melhor decisão, necessariamente. Ele não é garantia da melhor decisão. Os demais deveres, quer dizer, o dever de lealdade, ele tem um caráter mais de fim, né? O administrador deve servir com lealdade à companhia. É um objetivo. O dever de diligência, diferentemente, ele é um caminho, ele é um meio, né? Se informar, ser assíduo, monitorar, intervir. Para quê? Não se diz ali, né? É um meio. Fazendo analogia com direito civil, aqui a questão de obrigações de meio de resultado. Mas eu acho que, quer dizer, ele tem essa situação distinta, né, o dever de diligência. Eu não procurei colocar os demais deveres como subdeveres, mas eu apenas reconhecendo, acho que um acerto aí de vários trabalhos acadêmicos anteriores, eu acho muito apropriada essa subdivisão do dever de diligência em condutas, em subdeveres, mas que não são exatamente esses outros aqui da lei. Eu procurei distinguir o dever de diligência dos demais, mas não dessa forma. Entendi, perfeito.
Graziela, acho que é a última pergunta. A gente pode passar aqui, eu gostaria de passar aqui para a gente receber uma pergunta no chat, Marcelo, que é a seguinte, é sobre o interesse da sociedade, né? Pode ser esse interesse subentendido ou compreendido, subentendido não, também compreendido como interesse do grupo societário para cumprimento do dever de diligência, nos cargos, inclusive, em que tem aqui o administrador ocupando cargos em várias das sociedades do grupo? Bom, se eu entendi corretamente a questão, quer dizer, a lei GCA ela trata da figura do grupo de sociedades, né? E inclusive diz que quando existe o acordo do grupo, né? Aí o interesse de uma companhia que faz parte pode ser colocado, vamos dizer, em segundo plano para satisfazer outro interesse reconhecido como do grupo e prioritário. Aí sim, né? Mas aí isso tudo dentro de um contexto de grupo societário reconhecido. Agora, de resto, quando se está tratando de companhias que fazem parte do mesmo grupo econômico, mas não formalizado como grupo de sociedades, que tem bases acionárias que não são idênticas, né? Aí a situação é diferente. Aí existe necessidade de, em cada companhia, se observar o seu interesse, sob pena inclusive, de possível violação de deveres fiduciários pela administração, com possíveis violações a 154, talvez 155, e por aí vai, 156. Perfeito. Acho que é isso. Mesmo porque os centros de interesse podem ser diferentes, inclusive com a massa, né, acionária diferente, né? Sim. Muitas circunstâncias, né? Sim. Então, a decisão que beneficia um pode não beneficiar a outra entidade do grupo. Né? E existem precedentes, enfim, do colegiado da CVM nesse sentido. Agora, de toda forma, é bastante curiosa a questão também, porque na medida em que o administrador muitas vezes é o mesmo, né, de todas as sociedades, isso coloca questões muito complicadas, né? Porque que medida talvez o interesse do grupo também não interessa à sociedade como participante daquele grupo, né? Em determinadas situações fáticas, ainda que a aprovação de determinada operação não traga um benefício direto, imediato para aquela empresa, pode trazer dentro de um contexto maior também, né? Então, aí daí, de novo, a importância, eu acho, de olhar a situação fática. E essa é a dificuldade desse tema, né? E de se ter uma adequada capacidade de demonstrar documentalmente, enfim, de se ter essa capacidade de se demonstrar formalmente. Tá certo. Beleza, então aqui eu passo para o Romeu, acho que nossa última pergunta. Marcelo, aí agora um pouco mais de um tema atual, bastante atual, né? A gente tem a medida provisória 1040, trouxe mudanças importantes para a lei das SA, e entre elas a atribuição aos acionistas da competência para deliberar sobre a celebração de transações entre partes relacionadas, né? Que atenda aos critérios de relevância a serem definidos pela CVM, né? Isso que diz a medida provisória. E a imposição para companhias abertas de que o Conselho de Administração conte com a participação de conselheiros independentes, também nos termos e prazos a serem definidos pela CVM. Como essas alterações influenciam ou vão se refletir na aferição da conduta dos administradores, tanto sob a perspectiva do 153 como do 154? Bom, aqui só um rápido disclaimer, né? Isso vai, a gente está falando de uma medida provisória e que, ao que eu sei, recebeu diversas propostas aí de emenda para serem discutidas dentro da tramitação típica, né, de uma medida provisória, como não poderia deixar de ser. E
com isso eu estou querendo dizer que a situação pode mudar bastante. Primeiro por isso, segundo porque caso não mude muito, ainda assim virá para a CVM, né, o dever a incumbência de trazer, né, uma regulamentação mais detalhada desse tema. Mas, tendo dito isso, assim, de novo, eu acho que os padrões aqui vão se aplicar bem e sem necessidade de adaptações, assim, dos padrões aqui, como você perguntou, Romeu, do 153 e do 154. Eu acho que eles continuam oferecendo a resposta adequada. O administrador vai ter que fazer os questionamentos suficientes e necessários para poder se posicionar, e aí vai variar isso de operação para operação, de situação para situação. E honestamente, eu não vejo como isso vai mudar muito, não. Vai impactar muito na avaliação aqui. Vai ser muito, de novo, como a Graziela acabou de dizer de novo, vai ser muito casuístico. O tema vai ser muito casuístico. Sim. Mas vamos ver como é que vai evoluir. A gente ainda tem que esperar o projeto de conversão e depois a nossa regulamentação, que eu espero, quem sabe ainda estarei lá quando isso for regulamentado. Não sei. Sem dúvida. E a propósito, eu queria fazer aqui, registrar aqui os parabéns a você e ao colegiado e a todos os servidores da CVM pelo trabalho que vocês têm feito aí nesses últimos anos. Nós temos acompanhado aí todas as audiências públicas e propostas de resolução, anteriormente de instrução. Vocês têm feito um esforço hercúleo para atualizar todas as normas da CVM, e a gente sabe a falta de recursos, de pessoal, enfim, todas as dificuldades que vocês têm de entregar um serviço de alta qualidade como vocês vêm fazendo. Então, esse a gente tem que parabenizar e agradecer a você, em nome de todos os integrantes da CVM, pelo trabalho que vocês têm feito. Comungo da observação do Romeu e acrescento, inclusive, um dado a respeito dessa MP, inclusive, que a gente estava comentando, bastante curioso, porque assim que todos nós lemos a MP, acho que a principal dúvida que surgiu é assim, e agora? Como ficam as assembleias de agora, né? E não deu nem tempo de pensar e vocês já tinham esclarecido o mercado, então isso foi bem importante, eu acho, num período crucial, que é o período de março. A gente teve grandes sustos, né, nas assembleias digitais de março e abril, que a gente também conseguiu resolver bem, e agora de novo em 21. Eu espero que de 22 seja mais tranquilo. Eu também. O próximo março será meu último, né, na CVM, mas eu já aprendi que vale aqui a regra do drama do Júlio César, né? Cuidado com os idos de março. Ano passado a gente teve que março de 2020 nós tivemos um recorde de 6 circuit breakers em 8 pregões. Graziela estava lá e viu isso mais de perto ainda. Nunca aconteceu. Uma volatilidade incrível enfim, devido a essa situação que se prolonga até hoje. Enfim, e tivemos que correr para discutir com o Poder Executivo, com o Congresso, depois as alterações legislativas que permitiram assembleias assembleias primeiro com prazo estendido e depois realizadas virtualmente. Depois nós cuidamos de passar também essa possibilidade para assembleias de debenturistas e depois em fundos, né? Aí dependia apenas de nós. Mas foi feito com muita rapidez. Nós fizemos audiências públicas mais curtas, né? Para poder dar conta, né? Porque afinal de contas era março e enfim, tinha um pouco mais de 30 dias para o final do prazo das assembleias. Depois, esse ano, como a Graziela bem lembrou, eu confesso que eu não estava nem mais com isso na cabeça, de tão rápido que foi, tenho que dizer aqui. Mas foi assim, de um dia para o outro, quando saiu a medida provisória, se nós não tivéssemos feito uso, ali, acho que do artigo 6º, né, para dizer que aquilo
vamos dizer, modular, né, aquela regra, ia ser uma incerteza bastante grande, mas eu fico feliz que a gente tenha conseguido resolver. Acho que o legado de assembleias virtuais ou parcialmente virtuais ele veio para ficar, né? Elas permitiram, inclusive, que agora, diante de algumas demandas, houve demandas, né, inclusive, sobre talvez se estender de novo o prazo para a realização das assembleias, e o nosso posicionamento, posso falar aqui para vocês, foi no sentido de que talvez não fosse necessário, justamente pelo aprendizado de assembleias virtuais que ficou desde o ano passado, né? Então, esse ano não haveria necessidade de novamente se prorrogar o prazo. Temos feito um trabalho bem desafiador, como disse o Romeu. Eu fico satisfeito, Romeu, com o reconhecimento. O trabalho, assim, é um trabalho que inclui, evidentemente, os servidores da CVM, que fazem um trabalho de excelência, de muito engajamento, diante de circunstâncias que são cada vez mais desafiadoras. Eles têm muita entrega. Nós, no colegiado, também procuramos acompanhar esse ritmo, e todo o mercado, no fundo, participa das audiências públicas, dá sugestões que muitas vezes são decisivas e muitas vezes nos trazem pontos que nós não pensamos antes ainda de uma audiência pública. E, no fundo, é um trabalho de acompanhar e de manter o nosso mercado cada vez mais competitivo. A gente tem que pensar nisso, né? Um mercado que tenha proteção para o investidor, que tenha transparência e que seja atrativo globalmente. Seja atrativo globalmente. Eu penso sempre nisso quando a gente vai analisar qualquer tema. Recentemente, eu vou só fazer esse comentário aqui, mas que eu acho que é bem exemplificativo. Recentemente, nós concluímos o período de manifestações da Assembleia, da audiência que vai tratar da reforma da 480, né, do regime informacional, e ali nós estamos propondo, né, que os emissores passem a fornecer uma série de informações sobre itens dessa agenda ASG ou ESG, como queiram. E isso é por uma razão, na minha opinião, e uma razão apenas, porque são itens exigidos pelos investidores hoje globalmente. Os grandes alocadores de capital, sejam eles fundos soberanos, fundos de pensão, administradores, todos. E os investidores, pessoas físicas, que são cada vez mais presentes aqui no mercado. Esse número, desde que eu estou na CVM, ele mais do que quintuplicou. Está se aproximando dos 4 milhões, era um pouco menos de 600 mil. Ainda pode aumentar muito, né? Nós estamos falando de quantos CPFs no Brasil? 28 milhões, por aí? Não sei. É um número que não deve ser muito distante disso, mas ainda pode aumentar muito. Mas por quê? Porque essas pessoas têm cada vez mais consciência e exigem esse tipo de informação. Então, exigir esse tipo de informação, não a prática, né? O nome já diz, pratique ou explique. Propor a exigência desse tipo de informação é uma medida, acima de tudo, de preservação da atratividade do mercado. Existem mercados que já estão passos grandes à frente, e o exemplo que eu posso dar bem recente, dessa semana, é da França, que já está começando a punir práticas de greenwashing. Ou seja, não só eles já estão com a questão da exigência da informação resolvida, como estão monitorando e sancionando aqueles que dizem que apenas na superfície, apenas no verniz, estão atendendo ao que se espera, né, nessa prestação de informação. Então, é uma questão definitivamente de preservação da atratividade do mercado. E acho que é isso que a gente defende, que eu fico sempre atento. Mas, enfim, fiz uma pequena digressão aqui, mas eu quero agradecer novamente a oportunidade, ao convite, às perguntas, ao debate, a estar com vocês aqui conversando sobre esse assunto. Marcelo, a gente que agradece. De novo, foi uma honra ter você conosco aqui hoje. A gente recebeu um comentário aqui no chat que eu acho que é bastante apropriado, e especialmente apropriado para esse momento. Não é fácil ser presidente da CVM, a gente sabe que não é fácil.
especialmente em anos de pandemia, né? Então, enfim, faço minhas palavras do Romeu, acho que a CVM está fazendo um trabalho espetacular, a área técnica, a dedicação, o espírito público, é incrível o comprometimento dos servidores da CVM, é admirável. Nós teríamos um Brasil muito diferente se a gente tivesse servidores como a gente tem na CVM hoje, na minha visão. Então, enfim, parabéns a você por todo o time, por todo o trabalho, e em nome da revista eu agradeço aqui a sua presença e a presença de todos que estiveram conosco nessa noite. Um grande abraço e saúde.